Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Magifute. A gente vai continuar com a criação da nossa cena. Bem, ao final do último vídeo nós estávamos... Dá uma volta pra cá. Ao final do último vídeo nós estávamos arrumando as trilhas que vai ter no jogo. A gente tem que fazer com que o personagem ande o máximo possível pela cena, não só daqui até aqui. A gente pode perceber que sobra muito espaço nessa área do jogo. A gente pode fazer com que ele venha daqui pra cá, ou a gente pode fazer com que ele venha dessa direção aqui, porque está sobrando muito espaço na cena que não está sendo usado. Porém, nós temos que tomar cuidado para que o jogo se passe mais para o centro da cena, para que do terreno, para que não aconteça do player chegar até o final da borda do terreno e acabe caindo infinitamente, porque é isso que acontece quando você chega no final da borda do terreno e cai. Você cai infinitamente porque não tem nada lá embaixo para parar, e acaba acontecendo esse bug no jogo. A gente pode depois fazer um sistema com que, caso isso aconteça, ele dê um game over, o sangue do personagem vai ir para zero automaticamente, e isso pode nos ajudar um pouco depois, mas isso é depois, mais tarde, quando a gente for continuar a parte do sangue, que a gente já tinha feito a barra de sangue, já está pronto. A gente só vai fazer isso depois, quando formos terminar de programar o sangue. Podemos ver que aqui não tem grama nenhuma, então a gente já pode arrumar isso clicando no terreno. Vamos aqui no penúltimo botão que tem o símbolo de flores. A gente pode usar a grama que está vindo agora no Terrain Assets, que a gente importou no final do último tutorial. A gente vem aqui em grama, que é a segunda pasta que está no Terrain Assets. Vocês podem ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gramas aqui, como podemos ver, diferentes. Tem flores aqui, parece meio estranho aqui manchado, mas quando a gente coloca na cena não dá nada errado. Vamos clicar aqui para adicionar nova textura de grama. Vocês podem ver que essa é uma flor rosa. O que vai acontecer? Pela cor que está aqui, ele vai ficar que esverdia assim, ele faz uma interpolação entre essas duas cores aqui, uma mistura, para que fique, a grama fique um pouco diferente. Mas como essa não é grama, vocês verão agora, ao aproximar um pouco mais, aqui tá em 0, por isso que não estava aparecendo nada, estava selecionado errado. Isso aqui não parece nem um pouco com o que a gente vê aqui na foto. Assim, esse rosa, por quê? Porque a gente tem que vir aqui, ó, em Edit, pegar a cor aqui. A gente pode até mover uma pro branco e a outra um pouco mais pro uma cor assim, que você pode definir como uma cor de uma flor, só que bem perto do branco também. Se mover os dois pro branco até fica um pouco bom. Vamos ir um pouco pro vermelho. Vermelho não. Vamos aqui pro azul, porque você tem que tomar cuidado que ele não vai mudar só a parte onde que tá a flor, vai mudar as folhas também. Se você pega e coloca aqui, por exemplo, no azul, bem forte, ele vai mexer com as folhas. Então você tem que deixar bem perto do branco, escolher uma cor, deixar amarelo, ficar perto do é uma cor muito forte, e tá bom, assim. A gente tem que tomar cuidado também com a parte aqui da rotação, se vocês querem que fique aleatório ou não. Essas gramas assim, esse tipo de planta que você coloca pela cena, fica melhor fazendo assim, com uma rotação aleatória. E essa grama aqui, que é o que vai estar mais forte, a gente pode colocar diferente. Vamos clicar aqui para adicionar outra. Como essa aqui são flores brancas, fica mais legal fazer essa parte da cor. A gente pode deixar um azul bem perto do branco e esse meio laranja assim, bem perto do branco também.
e ele faz essas flores aqui. E aqui foi muito. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. E pegar um pouco dessa grama aqui também. Isso. Vamos vir nessa aqui, editar e marcar uma rotação aleatória. Apply. Vou pegar um pouco dessa outra que a gente colocou também. Vamos colocar junto. Pronto. E isso a gente pode colocar pelo resto da cena. Aqui tá só essa que a gente inseriu agora há pouco. Vamos colocar um pouco da outra. Um pouco dessa. Pronto. Isso você pode fazendo pela cena toda. Eu não vou fazer muito agora porque senão o vídeo fica longo à toa. Bom, tá bom assim. A gente depois pode complementar um pouco mais essa cena aqui. Aqui tem a nossa ponte que seríamos antes. Aqui tem a nossa trilhazinha que vai ter uma construção ou algo parecido que foi que tínhamos combinado. E a gente pode fazer depois, como sobrou mais assim um quarto da cena todo aqui inexplorado, a gente pode fazer depois, se sobrar tempo no nosso jogo. Se ele acabar ficando muito curto, o que parece que vai ficar, a gente pode fazer algo que tenha que fazer com que ele venha pra cá por algum motivo. A gente faz algumas trilhas no meio da floresta, adicionamos mais árvores. Por falar nisso, a gente pode adicionar mais árvores. Agora vamos vir aqui em árvores. Vocês podem ver que tem um número bem grande de árvores aqui. Tem algumas que às vezes aparecem com um bug ou outro, mas a gente pode vir aqui em árvores, edit árvores, adicionar árvore e colocamos ela aqui e clicamos em add. Você diminui o tamanho do blush se quiser adicionar de uma em uma, ou ele está adicionando da mesma. Vamos clicar aqui na outra, ou você diminui a densidade de árvores para adicionar várias de uma vez, uma quantidade pequena. Você escolhe a densidade. Aqui, essa aqui é uma das árvores mais bonitas que vem nesse pacote, como vocês podem ver. Vamos colocar mais delas. Porém ela até tem um gráfico bom, só que como ela é um modelo mais antigo, assim, não tão antigo assim, mas já tem um tempo que o Unity lançou essas árvores aqui. Vamos adicionar uma um pouco mais para cá, ou desse lado aqui, não, vamos deixar aqui. E algumas delas vêm com a escala meio errada, algumas vêm muito grande, outras vêm muito pequena. Aí a gente precisa arrumar a escala. Não vamos colocar muito. Mais uma aqui. E outra aqui. E tá bom assim, vamos colocar uma mais pra lá, só pra não ficar só árvores desse tipo perto da onde o usuário vai passar. Pronto. A gente pode clicar aqui em Edit e ID, vamos adicionar outra árvore. Essa aqui às vezes estava dando os problemas, algumas vezes que eu fui usar ela. Ela apareceu com um tronco sem textura e ficou cinza. Vamos ver se... Espera aí, vamos apertar Ctrl Z. Ou dá para apertar Shift. Vamos ver se ela está com algum bug. Dessa vez parece que não. Mas às vezes ela acaba ficando com o tronco cinza, sem, com material default que vem do Unity quando você cria algum objeto sem material. A gente pode adicionar essa aqui, como ela é mais parecido com o tipo de vegetação que está aqui, a gente pode adicionar com mais frequência. Aqui. Pronto, assim. Vamos adicionar algumas desse lado aqui. Aqui a gente pode adicionar uma aqui. Outra aqui.
E a gente vai fazendo isso. Vocês podem colocar, encher de árvores, só tome cuidado para não colocar muita árvore à toa e acabar deixando o jogo pesado. Pode ter vezes até não ficar pesado no seu computador, mas pode acabar ficando no computador de algum usuário que vai jogar seu jogo. Então não encha muito de árvores, coloque assim uma quantidade razoável, mas não tanto. Agora, se você quer fazer um jogo com um gráfico muito bom e só quer que joguem seu jogo pessoas que têm um computador muito bom também, então pode encher de árvores. Mas você não esquece de sempre pensar nas pessoas, que nem todos os usuários que vão jogar seu jogo têm tem os requisitos mínimos que um jogo mais pesado pode pedir. Pronto, aqui está bom assim por enquanto. Agora vamos ver mais dos objetos que nós baixamos nas aulas passadas. A gente já colocou a ponte. Essa construção aqui, se eu não me engano, já tem. A gente vai ter que arrumar aqui a hierarquia, que está meio bagunçada. Vamos fazer isso agora. A gente pode vir em Create, ou clicar com o botão direito, vir em Give Object, que vai dar na mesma. Vamos clicar em Empty. Ele vai criar um novo objeto vazio. Vamos dar o nome de Construcoins. E aí a gente vem, apertar F2, vamos colocar objetos. E aí a gente pode selecionar esses objetos aqui. Você clica Shift e arrasta para cá. Vamos apertar, só é bom não importar a água. Vamos tirar a água daqui. Tava tudo dentro desse objeto aqui, que estranho. Mas vamos colocar aqui. Você não deve estar, mas você coloca todos menos a água, que pode ser que acabe causando algum bug na configuração dela. Tem alguns objetos assim que já vêm prontos que não podem ser alterados na hierarquia, como por exemplo objetos UI. Você não pode colocar dentro de outros objetos, tem que deixar eles do jeito que eles vêm, com o canvas e na hierarquia que eles estão. A gente vem aqui dentro do objetos, acabou ficando tudo aqui dentro, mas vamos, por exemplo, o FPS Controller tem que ficar para fora. A gente podia arrumar por categoria também. Aqui tem a ponte, tá aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui são blocos. Aqui a ponte. Aqui isso aqui não é. Esse aqui é a construção. A gente pode arrastar ela para fora, colocar ela dentro do objetos. E só tem essa construção aqui a gente baixou, se eu não me engano, 3. Isso aqui fica para fora. Pronto. Essa construção aqui foi parar aqui fora, a gente arrasta ela para dentro dos objetos. Pronto. Fecha aqui. Então aqui todos os entulhos. E aqui a casa. Vamos apertar aqui F2. Não, F2 não. Vamos clicar com o botão direito dentro do objetos e Create Empty. Vamos apertar F2 e colocar o nome de, agora sim, Construcoins, sem acento, Construcoins, aqui, sem acento nem caractere especial. Vamos arrastar essa casa aqui para dentro. Esses aqui que tá com os entulhos, vamos apertar F2 e colocar vamos colocar assim, só complemento, para que são só complementos para não deixar a cena vazia. Eu esqueci o termo certo que se usa para isso, mas tem um termo certo. Tá certo aqui. Apertar F2 que eu esqueci do S para deixar no plural. Pronto. Aqui as construções, tá? Só tem essa por enquanto. A gente deixou espaço para fazer
mais uma aqui. Aqui a gente pode colocar uma pequena. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem outra casa. Essa aqui a gente pode colocar no meio daquela rua. Não, não move não. Tá, vamos ver outra. Aqui. Só tem essas duas por enquanto, pelo jeito. Vamos ver o que mais tem aqui. A gente precisa de algum objeto para colocar aqui, alguma construção. Vamos acabar tendo que colocar essa. Eu queria colocar essa mais pro meio do caminho, para deixar alguma arma, algum objeto aqui para a pessoa pegar. Mas vamos colocar aqui. Esse aí também acaba ocupando um pouco mais de espaço do que devia. Mas vamos ver como tá. Não cabe aqui. Vamos apagar. Clicar aqui no terreno. Vim aqui no segundo botão. Diminuir um pouco o tamanho disso aqui. A opacidade também deixar bem fraca. Clicar Shift. E aí você clica e solta o Shift, que ele vai fazer com que todo o terreno fique com aquela altura que estava o mouse quando você apertou Shift e clicou. Pronto, aqui vamos deixar uma área mais plana. E assim você deixa mais plana aqui uma área, que é para poder colocar a casa sem que ela acabe ficando com alguma parte embaixo do terreno enterrada. Se a iluminação estiver te atrapalhando, você clica aqui, que aí o Unity para de renderizar a animação só na edição. No jogo vai continuar a iluminação normal. Pronto, vamos ver se agora dá para colocar a casa aqui. Pronto, agora a casa ficou. A gente já pode clicar de novo. Se clicar fora já dá para ver. Aqui, se você quiser que a casa faça parte do Light, você clica aqui como Static. Aqui está como Static o terreno. Você clica aqui na casa e clica como Static. Eu vou deixar para marcar como Static todos os objetos depois que a cena já estiver um pouco mais pronta, para não ficar pesando no Unity enquanto está sendo gravada a videoaula. Pronto, a gente vai fazer com que o player tenha que vir para cá antes de ir para lá. Ele até vai poder ir para lá antes, porém aqui a gente pode deixar algum objeto que ele vai ter que procurar, como uma arma, por exemplo, que ele não vai conseguir ficar vivo enquanto não tiver uma arma, porque vão ter os inimigos que vão atacar ele e outras coisas que vai ter aqui de segurança nesse terreno aqui, que vão atacar ele também. E aí a gente pode obrigar ele a ir pra lá desse jeito. Eu tava querendo colocar por aqui na beirada da ponte essa casa, mas ele ficou legal. E vamos continuar. Agora vamos vir aqui nos prefabs e vamos testar o robô para ver se está dando certo ele, e para ver se ele está funcionando direito aqui, o inimigo. Vamos colocar o personagem que a gente criou nas aulas anteriores. Vamos colocar ele aqui para ver como que ele vai interagir com essa cena. Nosso personagem aqui. Vamos colocar só alguns e depois a gente apaga, só para testar por enquanto, porque eles vão virar nossos inimigos, eles não vão ser apenas personagens. E a gente vai precisar modelar um prédio ou algo assim para colocar aqui. A gente pode até colocar um muro agora. Vamos vir aqui em Game Object, 3D Object, cubo. O cubo tá ali. Vamos clicar aqui 2 vezes no terreno, selecionar o cubo
e clicar aqui com o gizmo, tá certo? Aqui a gente clica aqui no vermelho, sobe, cubo, apertar F para ver agora onde que ele tá. Agora ele já está numa posição visível e a gente pode colocar ele posicionado mais ou menos aonde a gente quer, que é aqui, para fazer um muro em volta. Aqui F, e a gente vem aqui, ó, no último botão de escala, esse aqui, e aí você arruma a sua visualização para poder conseguir escalonar ele do jeito que quiser. E aí você puxa. Tá muito alto, vamos abaixar um pouco. Tem que deixar que ele desça um pouquinho abaixo do terreno para que não fique flutuando. Aí a gente arruma ele assim, vem aqui, posiciona para cá. Esse aqui vai ser um dos objetos que vai ser marcado como static. Assim. Vamos clicar aqui. Aí a gente aperta Ctrl D e move ele para cá. Aqui não tem problema, isso aqui tá em cima. Se você quiser que não fique, pode modificar aqui o terreno. Se isso aconteceu com você, você mexe no terreno, faz aquele shift e clica para que eu tinha falado, ou você deixa assim. Eu vou deixar assim por enquanto. Vamos apertar Ctrl D. Vamos usar aqui de pivô para center. Se o seu está em center, pode deixar em center, que aí quando a gente for rotacionar agora, vai rotacionar assim. Ctrl D não funcionou, vou apertar Ctrl Z, Ctrl D, agora sim. Se você deixar assim pivô, a rotação seria assim, e não ia ser útil para nós. Deixando em center é mais útil. Vamos deixar aqui no normal, segurar Ctrl, que aí ele vai travar a rotação, e a gente para quando der 99 graus. Aqui está 89,99998, é só deixar 90 assim. Tá formando quase um jogo da velha. A gente pode arrumar isso. Vamos vir aqui agora nesse botão de escala para ser simétrica a nossa escala, e vamos deixar assim. E aí a gente pode, em vez de ficar movendo aqui, acabar movendo errado, a gente seleciona os dois aqui e faz a mesma coisa com a escala. A gente vai precisar fazer com que vamos selecionar esses 4 cubos aqui. O último está aqui embaixo. E a gente precisa fazer o que? Deixar um deles, criar um create empty, apertar F2, colocar muros, por exemplo, o nome dele. Aí você move para fora, pega os 3 cubos aqui que está aqui em cima, move lá para dentro. Vamos pegar o outro que está embaixo, vou ver também. E agora os muros são um objeto dentro de um objeto só, e você pode mover como um objeto só e todos serão movidos juntos. Eu ia fazer com que seja aberto aqui um espaço. Se você quiser fazer isso, é muito simples. Você vem aqui, clica em um dos cubos e faz assim, por exemplo, você vai abrir um espaço. Mas eu pensei numa coisa que vai ser mais legal, que é deixar em alguma parte aqui em volta algum objeto, como por exemplo caixote de madeira ou algo assim, em que o player vai ter que pular em cima desse objeto para poder entrar lá dentro. Deixa o jogo mais legal. A pessoa tem que pensar numa estratégia para invadir o lugar. Eu vou rotacionar ele aqui para ficar virado aqui para a parte da nossa estrada, sentar assim em quina, e aí isso vai ajudar a tirar essa parte aqui
Então vamos rotacionar aqui os muros no center. Se você colocar no pivô, ele vai rotacionar a partir dali. Agora não precisa mais selecionar os quatro, só selecionando muros já vão ser todos movidos. Agora não tem mais problema com o terreno. Aqui ó, ele não está mais engolindo nenhuma parte do muro. A gente vai precisar só de uma textura aqui para usar com esse muro. Aí a gente coloca aqui e pronto. Vamos ver se essa textura aqui não é muito boa. Vamos só ver aqui como que ela tá. Nossa textura aqui não ia ficar boa. Vamos mover para cá só para ver. É claro que é possível você mudar aqui o tamanho para não ficar esticada, mas eu só estava testando, não ficou boa. A gente pode vir aqui ó, clicar em texture e ele vai mostrar todas as texturas que tem no nosso projeto. Vamos fazer assim, só para poder conseguir visualizar melhor. Depois a gente coloca lá de novo. Como o projeto ainda não tá tão grande, fica mais fácil procurar uma textura. O ideal seria uma textura de concreto ou de blocos. A gente não tem uma textura desse tipo. Vamos ver essa aqui essa plaster aqui, ó. Uma textura legalzinha. A gente pode mexer com ela. Deixa eu mover isso aqui pra cá. Vamos ver aqui layout. Colocar aqui, vamos ver 2x3. Pegar aqui o projeto e mover para baixo da hierarquia. Pegar o game, mover para cá. Pronto, tá do mesmo jeito que estava antes. Aqui vamos para a cena. Terreno tá aqui. Pronto. Apertar Ctrl S para salvar. Vamos tomar cuidado aqui com a parte da textura, porque ela deve estar esse material aqui deve estar sendo usado. Ó, que interessante esse material. Ele deve estar sendo usado por alguma das construções que a gente baixou. Então vamos apertar Ctrl D para fazer um material específico só para ser usado nesses muros. Se você editar aqui alguma configuração, vai mudar em algum objeto que está usando esse material. Ctrl D. Agora a Unity está criando um outro material para a gente poder usar. Carrega. Cadê? Carrega. Aqui. Aí vamos selecionar algum cubo. Clicando duas vezes nele, ele vai ser centralizado aqui na cena. E a gente pode pegar, vamos ver qual que é o que foi criado. Esse aqui ó, que tem o 1 aqui. Vamos apertar F2, colocar o nome dele já de muros para não se confundir depois. E aí a gente arrasta aqui para os objetos. Aqui. Aqui. Você só precisa selecionar um deles. Vamos apertar F para centralizar. Vamos usar esse aqui que está. Aqui a gente fica com uma visão assim, ó. Dá para ver melhor. Vamos abrir aqui. Vamos colocar na shader standard, que é que tem mais opções para nós. E aí a gente vem aqui ó, no tamanho e vamos mexer aqui em X. Vou colocar aqui 3. Vocês podem ver que já está ficando melhor. Vamos ver com 4 como fica. Aí 4 não ficou muito esticada, porém aqui embaixo está um pouco esticada. Vamos colocar aqui 1.5. 1.5 não, vamos colocar
0.7 ficou melhor. E aqui a gente pode ver agora só em cima que não ficou muito bom, mas a gente vai arrumar isso aí depois. Aqui teve a sobreposição da beirada do mudar aqui de center para pivô, aqui para local em vez de global. Pronto. Aí a gente pode vir aqui, puxar um pouquinho só. Esse aqui, puxar um pouquinho também. Se a gente deixar exato, vai acabar acontecendo isso. A gente tem que mover de forma a ficar bem perto, porém não exatamente na mesma posição, porque senão vai acontecer aquele bug que acontece em vários jogos, que fica piscando o material. É por causa disso, porque os dois estão exatamente quase na mesma posição, e aí conforme você mexe a câmera, ele acaba sendo renderizado um na frente ou depois o outro e acaba piscando. Isso acontece em vários jogos. Pronto, aqui eu cliquei Ctrl S para salvar a cena. Ele salvou, tá certo. Agora a gente pode pegar algum objeto qualquer, um cubo por exemplo, e deixar aqui em alguma posição para que ele seja usado pelo player. A gente pode até usar um desses aqui, uma desses entulhos aqui, e a gente depois decide, a gente pode fazer um pequeno morro no terreno, igual tava, parecido com o que tava antes naquele bug. Na verdade não era nenhum bug, naquela na antiga posição dos muros acabava acontecendo aquilo, e a gente pode arrumar aquele problema. E é isso, vamos vir aqui em File, salvar a cena. A minha tá salva, não vai precisar salvar. Você pode vir aqui em File e salvar a cena. Aconteceu alguma coisa, a cena foi fechada sem querer, a aba da cena. Vamos colocar ela aqui de novo. Acabei clicando para fechar sem querer. Vamos centralizar o muro aqui no centro da cena. O Unity está um pouco pesado porque ele está fazendo lighting de novo. Deve ter sido pelas árvores que a gente adicionou, porque não é por motivo dos nossos muros, porque eles não estão configurados como static. Por isso eles não precisam ser calculados na hora de fazer o lighting. Vamos usar aqui esse morro aqui, o terreno. A gente vai ter que deixar bem pequeno o tamanho do blush, e a opacidade também vamos deixar em 1. Aqui 1. Pronto. Tá muito pequeno aqui o tamanho do blush. 4 ficou melhor. E a gente faz assim. A gente pode mudar a textura dessa parte aqui. Vamos ver como que tá do outro lado. Do outro lado não ficou nem muito visível. Ficou legal assim. Mas aqui não vai dar pra pular não. Vamos ver de cima. E a gente sobe aqui. Depois a gente passa a ferramenta lá para suavizar. E aí ele não fica com esse gráfico estranho aqui, todo cheio de polígonos. Vamos clicar aqui em suavizar. Só não pode estar muito forte a opacidade, senão ele vai simplesmente subir com o que a gente acabou de criar.
A gente vai aumentar só um pouquinho a opacidade e o tamanho do blush. Ficou legal assim. Pronto. Dá pra pular aqui. E pronto, aqui ficou só um pouquinho pra fora. Ficou legal. A gente pode usar. Vamos mudar aqui a textura para poder ficar um pouco legal. O que a gente pode pegar aqui um desses objetos que está aqui como complemento aqui, qualquer um. Vamos selecionar esse aqui. Clica aqui na seta para poder conseguir selecionar outros objetos além de editar o terreno. E a gente pode clicar aqui nessa construção aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a textura que está com ela. A gente vem aqui, vamos selecionar aqui, tá aqui. E a gente vem aqui nessa textura, ela tá aqui. E o normal map dela é esse aqui. Tá, agora que a gente já sabe disso, podemos clicar no terreno, que vem no pincel, clicar para adicionar uma textura. Vamos selecionar, colocar aqui, o normal map dela aqui. Vamos mudar o tamanho para 10, se ficar ruim a gente diminui para 5 ou para 7, conforme for necessário. E aí, tendo isso feito, a gente pode colocar aqui essa textura para que aqui, voltar um pouquinho aqui, diminuindo um pouquinho isso aqui. Mais um pouquinho, vai diminuir. Então, a gente tem que deixar selecionado aqui. Aumentar a opacidade. E pronto. Colocar no máximo os dois aqui, só nessa parte aqui do terreno, para ficar bem forte a foto. Essa outra textura ela tem que ficar bem forte aqui. Aí a gente pode diminuir um pouco. E aí a gente passa em volta para fazer uma borda mais suave. Pronto, a gente pode aproveitar que temos essa textura agora e colocar ela aqui na parte do terreno. Vamos aumentar mais aqui a opacidade e colocar na parte do terreno em questão esses objetos. Assim fica melhor. Pronto aqui. E pronto. Tudo certo, vamos apertar Ctrl S para salvar a cena. E vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver quanto tempo já ficou o vídeo. Já está com 40 minutos. Bem, vamos só soltar um play para ver como que tá ficando. E logo após a gente pode encerrar mais esse vídeo aqui. E aí a gente vai continuar com a parte de programação e essas coisas. Vamos configurar nosso personagem em primeira pessoa. O próximo tutorial a gente pode já ir fazendo outras coisas no jogo. Aí nós vamos planejar mais a jogabilidade, a parte da história, o enredo
para poder colocar já o personagem na posição que ele vai ficar quando o jogo começar. E pronto, vamos lá testar. Chegando aqui, o usuário pode dar um pulo e aí ele consegue invadir o local. Aqui a gente pode colocar uma construção, algo parecido, e a gente vai ter que fazer um jeito de conseguir sair daqui, né? Ou talvez não, talvez não seja necessário. Depois que entrar aqui já está pronto. E pode ser até algo que pode deixar o jogo mais difícil. Lá fora ele pode ter que fazer uma escolha entre pegar um objeto ou pegar outro. E aí não vai dar mais para ele voltar. Ele vai ter que arcar com as consequências. Se ele perder, ele vai ter que voltar do último checkpoint. A gente pode até criar esse sistema de checkpoint. E aí ele tenta de novo. Então muito obrigado a todos. E até o próximo tutorial. Obrigado. Até logo.